Hello vloggers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Finalmente eu vou mostrar pra vocês toda a minha coleção do Pequeno Príncipe e eu estou muito animada para esse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever e de dar aquele like maroto que você ajuda muito a gente por aqui. Se eu fosse você, eu já pegava aquele cafezinho gostosinho, sentava aí confortável e bora lá para esse vídeo porque tem muita coisa para mostrar para vocês. A minha história com o Pequeno Príncipe começou quando eu ainda estava no ensino médio, do final do primeiro ano para o segundo. A diretora da escola me indicou esse livro porque eu tinha lido um outro livro muito parecido e ela falou: eu acho que você vai gostar do Pequeno Príncipe. E aí a minha primeira edição do Pequeno Príncipe foi essa edição aqui, a edição básica, branca, maravilhosa, maleável, como vocês podem ver, ela tem páginas brancas, é uma edição bem simples, ó, a fonte é pequenininha, mas é confortável para ler, e foi aqui, nessa pequena edição, que eu li o Pequeno Príncipe pela primeira vez. A Luana, dessa época, nem imaginou que ela ia ter uma coleção de livros do Pequeno Príncipe, mas foi ela quem se apaixonou por essa história. Eu lembro que quando eu li o Pequeno Príncipe pela primeira vez, eu não sabia explicar o porquê de eu gostar tanto dessa história, e eu sinto que até hoje, talvez eu não saiba explicar, mas ela é muito especial pra mim e toda vez que eu leio esse livro eu tiro uma lição diferente dessa história. Eu acho essa história muito mágica, muito linda, e se você ainda não leu O Pequeno Príncipe, eu acho que você deveria ler. A próxima edição que eu vou mostrar pra vocês, ela também é uma edição básica, mas não tão básica assim, que é essa daqui de capa azul. Essa capa, ela brilha no escuro, por fora ele é diferentinho assim, mas por dentro ele é bem parecido com os outros livros. Eu adoro essa folha de guarda com estrelas, vocês vão ver que a maioria dos livros do Pequeno Príncipe tem páginas brancas, mas a diagramação desse daqui eu já acho muito mais confortável do que o primeiro que eu comprei. E ele é bem maleável, bem gostosinho, e vocês vão ver que as edições elas não mudam muito em si dentro do livro, elas vão mudar mais a capa mesmo e os idiomas. Continuando com as edições básicas e também de capa azul, eu tenho essa outra edição aqui, que ela já é menorzinha, mas eu gosto muito dessa edição porque ela tem uma coisa diferente das outras. Ela também tem páginas brancas, porém é intercalada com páginas azuis, e eu gosto muito disso. Eu adorei que eles fizeram isso aqui nessa edição. Essa edição aqui foi um presente, a minha amiga Vitória comprou numa dessas banquinhas de metrô, sabe? Que tem uns livros por 10 reais, mais ou menos isso. Ela foi, viu esse daqui e trouxe pra mim, porque a Vitória, ela é uma das maiores incentivadoras da minha coleção do Pequeno Príncipe. É impressionante, todos os livros do Pequeno Príncipe que ela vê, ela sempre quer comprar pra mim, então eu tenho alguns livros que ela me deu aqui na minha coleção. Essa outra edição aqui é uma das minhas edições preferidas. Porque eu acho que a editora Geração, eu não sei se essa editora existe ainda, mas é a editora que publicou esses livros. Eu tenho aqui O Pequeno Príncipe de bolso. Esse livro aqui foi presente, a Camila, minha amiga da faculdade de publicidade, me deu durante a pandemia. Ele é bem piquititinho, como vocês podem ver, também de capa azul, mas o que me ganha neste livro são essas páginas coloridas. São tudo pra mim. Eu acho que eles arrasaram mesclando esse tanto de cor. Eu adoro coisas coloridas e eu achei que ficou muito legal essa edição, eu achei que ficou muito bonito, então essa é uma das minhas edições favoritas. Eu tenho mais edições da editora Geração que seguem esse padrão e eu sou completamente apaixonada. Continuando com edições de capas azuis, porém não tão básicas assim, nós temos essa outra edição aqui, que também foi um presente da minha amiga Espadim. A Espadim foi minha professora de redação na faculdade de publicidade e a gente se tornou muito amigas durante a pandemia. Ela gosta muito de ler e eu também, e a gente teve várias trocas pelo Instagram até a nossa amizade crescer, e hoje ela faz parte do meu grupo de melhores amigas. Ela é muito especial pra mim e ela quis me dar um livro pra fazer parte da minha coleção, e ela me deu esse daqui que eu não tinha ainda. Eu gosto muito dessa edição. Ele também tem páginas brancas, mas eu adoro essa diagramação, e uma coisa que me deixa completamente apaixonada nesse livro é essa contracapa final aqui com o desenho do Pequeno Príncipe em branco. Eu acho que eles deviam ter feito isso no início do livro também, mas deu um charme especial pra essa edição. Real, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro do Pequeno Príncipe
tem uma adaptação pro cinema, ele tem uma adaptação muito antiga, e aí ele tem outra adaptação que não é a história do livro, mas é a história de uma menininha conhecendo a história do Pequeno Príncipe. E aí nós temos o último filme, que foi um filme de stop motion. Dessa edição do filme da menininha, eu tenho 2 livros que são a história do filme e não a história do Pequeno Príncipe. Mas é bem bonitinho, a diagramação é bem boa, o livro é bem curtinho e as páginas também são brancas. Eu ganhei 2 edições e aí eu resolvi que eu iria manter as 2 edições na minha estante. Os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês, eles não são nada básicos. Inclusive, eu tenho um que ele está duplicado, porque eu já tinha um e a minha amiga Camila, da faculdade de farmácia, ela me deu um, mas eu resolvi que eu iria manter os 2 na minha coleção. Então, eu tenho 2 livros iguais. Ele é da mesma editora que eu acabei de falar pra vocês, da editora Geração. Então, dentro dele, olha como é perfeito. As páginas são totalmente coloridas. Gente, eu sou apaixonada por essa edição. É sério, é muito lindo. Olha essas páginas, olha essas cores. Eu achei que eles fizeram um trabalho impecável nessa edição. Sempre que alguém me pede o livro do Pequeno Príncipe emprestado, eu sempre empresto essa edição aqui, que foi a que eu comprei, porque eu acho que fica muito mais mágico você conhecer essa história lendo uma edição tão bonita e tão colorida. Eu acho que chama mais atenção, sabe? Instiga mais a leitura, mesmo a capa branca básica sendo uma das minhas preferidas, porque eu acho que ela é a clássica, assim, do Pequeno Príncipe. O próximo livro, ele foi o segundo livro do Pequeno Príncipe que eu adquiri na minha vida, que é esse aqui, de capa verde. Eu acho essa capa maravilhosa. Um dia eu tava na biblioteca com uma amiga e eu falei assim, nossa, tem outro livro do Pequeno Príncipe? E aí é que eu descobri que o livro do Pequeno Príncipe tinha muitas edições. E eu falei, nossa, eu achei essa edição tão bonita, né? Capa dura, essa contracapa bem bonita, chamando a atenção. Mesmo ele tendo páginas brancas, a diagramação é bem boa. E eu achei muito legal que aqui no final ele tem essa separação. E aí conta um pouco da história do autor, conta um pouco sobre a história do Pequeno Príncipe, da onde surgiu, fala um pouco sobre as traduções também dos livros. Foi aí que eu descobri que o Pequeno Príncipe tinha muitas traduções. E eu me apaixonei por essa edição. E aí eu falei assim, ah, por que não ter uma edição bonita assim, né? Tipo, eu só tenho a edição básica. E aí eu comprei essa edição e mal sabia eu, tava entrando num esquema maluco de comprar edições diferentes do Pequeno Príncipe. Essa aqui foi a minha segunda edição e eu fiquei muito feliz quando eu adquiri ela, porque eu já trabalhava, né? Comprei com meu dinheirinho e tudo mais e foi bem especial pra mim. E agora nós vamos entrar na parte internacional da minha coleção. Como eu comecei a colecionar livros de outros idiomas. Na minha primeira viagem internacional, eu fiquei sem saber o que eu iria trazer de presente pra mim durante essa viagem. E aí, eu estava com a minha amiga, a Vitória, e a gente encontrou um livro do Pequeno Príncipe e a gente falou, por que não comprar um livro do Pequeno Príncipe enquanto eu estiver viajando? E foi aí que surgiu a ideia de, toda vez que eu visitar um país diferente, eu irei comprar um livro do Pequeno Príncipe neste idioma e essa vai ser a minha recordação de viagem. Tem gente que coleciona ímãs, tem gente que coleciona canecas e eu coleciono livro do Pequeno Príncipe e é isso. E aí nós vamos começar com essa edição em inglês, essa edição de bolso pequenininha. Eu acho ela um charme, ela tem um corte dourado, a capa de tecido, eu acho ela muito tchutchuquinha e ela é uma edição inglesa, da Inglaterra mesmo, e o Jorge encontrou em um sebo online. Ele viu esse livro e falou, não, eu preciso comprar para a coleção dela. E eu gosto muito dessa edição, eu acho ela muito tchutchuquinha. Quando eu já estava morando no Canadá, a gente foi num shopping uma vez e deu de cara com uma livraria chinesa. Aí eu falei pro Jorge, será? Será? E, gente, eles tinham vários livros do Pequeno Príncipe. Eu peguei essa daqui, que era a versão mais básica que eles tinham, mas eu sou completamente apaixonada por essa edição. Olha como ela é tchutchuquinha. E ela vem um marcadorzinho. As páginas já não são brancas, são páginas amareladas. Mesmo que eu não consiga ler, eu acho que a diagramação dela parece bem boa e bem confortável para leitura. Eu não estava esperando encontrar uma edição chinesa logo assim de cara. A gente tinha acabado de chegar e eu fiquei muito feliz adquirindo essa edição. Eu fui pra China, mas veio até mim. E lá no Canadá, eu trabalhei com uma moça, a CPD, ela se tornou uma amiga super especial, assim, pra mim. E quando ela descobriu que eu colecionava livros do Pequeno Príncipe, ela falou, eu preciso te dar um livro com o idioma do meu país. E ela me deu um livro do Pequeno Príncipe em Persian, essa edição branca, básica. Ela até deixou um bilhetinho aqui pra mim, eu achei super fofo, ela me deu de presente de aniversário. As páginas são brancas, a edição é bem simples, mas assim, tem um amor tão grande nessa edição. Eu fiquei super chorosa quando eu ganhei esse presente, porque por mais que
você saiba que as pessoas são especiais pra você e que você sinta que você também é especial pras pessoas. Quando elas têm um carinho desse jeito, assim, de ir atrás de uma coisa, de um item, que ela sabe que você gosta, que você faz uma coleção e fala, não, você precisa ter o livro do Pequeno Príncipe do meu país, pra mim é surreal, assim. E aí, a Cepi, ela não ficou satisfeita em me dar um livro do Pequeno Príncipe do país dela. Ela me deu mais 2 livros de outros países. Assim, para tudo, porque um dia eu cheguei no trabalho, eu abri meu armário e tava lá uma sacolinha com mais 2 livros do Pequeno Príncipe. E aqui nós temos essa edição Yuquinha, pequenininha, que você também lê de trás pra frente, que é uma edição japonesa. Olha só como é legal, olha como é o escrito de cima pra baixo. Eu acho isso aqui super interessante. O melhor pra mim de ter edições de vários países assim é também ver, né, como funcionam os idiomas em outros lugares. Mesmo que sejam livros que eu não vou conseguir ler, pra mim é super especial ter essa história em tantos idiomas e de tantas formas diferentes, sabe? E o outro livro que ela me deu é chinês, com essa capa dura amarela belíssima. Não sei se vocês sabem, mas amarela é a minha cor preferida. Ela escreveu bilhetinhos pra mim em todas as edições e essa edição aqui também é muito tchuquinha, a página é amarelada e como vocês podem ver, as ilustrações elas não são coloridas, elas são preto e branco. E eu não preciso nem dizer, né, que eu amei. E continuando a falar sobre as pessoas especiais que passaram na minha vida e fizeram parte da minha coleção, a Bruna, que trabalhou comigo, ela ficou um tempão procurando um livro do Pequeno Príncipe diferente pra me dar lá no Canadá. E ela queria me dar um idioma que eu ainda não tinha, claro, mas ela queria me dar um idioma que estava bem presente assim na nossa vida, além do inglês. E ela me deu um Pequeno Príncipe em Hindi. Pra quem não sabe, Hindi é o segundo idioma da Índia. Eles falam 2 idiomas lá, o Punjabi e o Hindi. E aí ela me deu essa edição. Como vocês podem ver, ela já é uma edição mais antiga, ela tá mais amarelada. Tem até um bilhetinho dela muito lindo aqui na frente. A Bruna falou que ficou muito chateada quando ela descobriu que o livro era usado, que ela nem queria me dar, mas eu falei pra ela que não tinha problema nenhum, porque eu amo isso, sabe? Significa que alguém leu esse livro e passou a história pra frente, pra outras pessoas. Esse livro é um livro cheio de histórias e aí agora ele chegou aqui na minha coleção. Todas essas edições, elas são muito importantes pra mim, eu já falei pra vocês, né? Eu me sinto muito privilegiada por ter amigos tão especiais que compraram a ideia, assim, da minha coleção. E aí todo mundo que quer fazer um pouquinho de parte deixa meu coração muito quentinho. E eu amo, amo muito isso. E agora nós temos uma edição básica de capa branca, que de básica não tem nada. Vocês sabem de que país é o idioma Quechua? Essa edição aqui é bem basiquinha, como vocês podem ver, mas as páginas dela são tipo páginas de revista, são umas páginas bem grossinhas, mas as ilustrações já voltam a ser coloridas. E esse livro aqui eu comprei no Peru, quando eu fui fazer uma viagem de formatura com as minhas amigas. Pasmem vocês, este livro ele me encontrou. Eu estava com a minha amiga turistando lá e eu falei, amiga, você acha que a gente conseguiria encontrar um livro do Pequeno Príncipe? Eu acho que não, né? A gente estava em Cuzco e eu pensei, tipo, não tem nenhuma livraria aqui, não tem nada. Gente, tinha uma banquinha que vendia cartão postal e na última fileira da onde estavam os cartões postais estava este livro. E eu falei, eu não acredito, a gente precisa levar esse livro porque ele me encontrou. E detalhe, eu achei que eu iria encontrar um livro em espanhol lá e não em Quechua. Então assim, isso aqui foi o achado dos achados dessa minha viagem de formatura. Quando o Jorge foi pra Itália, ele não podia deixar de me trazer um livro de presente, né? E aí nós temos um Pequeno Príncipe em italiano, esse idioma que eu acho maravilhoso, acho poético, acho romântico. E aí nós voltamos para a capa azul. Ele tem páginas brancas, mas ele é uma edição muito fofinha. Ele é básico, mas não tão básico assim, né? Eu acho a diagramação dele bem boa. E uma coisa muito legal neste livro é esse pôster aqui, ó. Esse pôster enorme, que é a jacket do livro. Olha só como ele é bonito. Tchum. E ele brilha no escuro. Os planetinhas e as estrelas, elas brilham. Então, se você deixar no sol e depois pendurar, ela vai ficar brilhando neon. Eu sou muito apaixonada por essa edição. Claro que eu não vou pendurar a minha jacket, eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá no livro mesmo. Mas eu acho muito legal que tem essa opção do pôster que brilha no escuro. Agora a gente tem uma edição que ela foi super especial, assim, pra mim, porque eu não estava esperando. Eu tenho uma amiga aqui, a Paloma, faço parte do clube do livro dela já tem um tempão, assim, desde a pandemia. A gente virou um super grupo, assim, agora a gente é mais amigos do que um clube do livro e é muito legal fazer parte desse grupo. E a Paloma se tornou uma super amiga minha, a gente trocava umas cartas e chegou um envelope dela pra mim e eu fiquei
de cara, porque ela me mandou o livro dela em francês. Eu não tinha nenhum livro do Pequeno Príncipe no idioma original dele, e aí chegou esse Pequeno Príncipe pra mim. Tem até a cartinha dela aqui que ela me mandou no começo do livro. Ele também tem umas páginas mais parecidas com revista, igual o Quechua. As ilustrações também voltam a ser coloridas. E, gente, isso aqui pra mim, sabe, é de uma preciosidade que não tem tamanho. No dia que eu recebi esse livro, eu abri o berreiro a chorar, porque eu não estava esperando. Eu sabia que ela tinha esse livro do Pequeno Príncipe, mas assim, eu não estava esperando que esse livro fosse chegar pra mim, entendeu? E eu fiquei, assim, de cara, emotiva, fiquei chorosa. Não sabia nem o que fazer, não sabia nem que reação ter quando esse livro chegou pra mim. E eu simplesmente amo muito. E aí, nós temos outra edição de capa azul, mas também, meus amigos, em francês, que também foi presente de uma amiga, a Bruna. Eu conheci ela lá no Canadá e ela me deu no dia que eu fui me despedir dela. Eu não sei se isso é uma questão dos livros internacionais, mas a maioria dos livros internacionais tem essa página com estilo mais de revista mesmo, ilustrações coloridas. E a Bruna, ela estava estudando francês e ela comprou esse livro aqui para ela ler durante os estudos dela. Ela estudou, aprendeu, fala francês perfeitamente e me deu o livro para eu ter na minha coleção. Então, assim, chuchuzinho, entendeu? Chuchuzinho isso aqui. Viajando mais um pouquinho o mundo, o meu amigo André, no ano passado, foi fazer uma viagem pela Europa e ele me deu nada mais, nada menos do que essa edição básica do Pequeno Príncipe em português de Portugal. Eu fiquei muito feliz porque chegou pelo correio, cara. Eu fiquei assim, chocada. Eu não imaginei que eu fosse ganhar um presente. E chegou uma caixa lá pra mim e quando a gente abriu, tinha simplesmente 2 livros do Pequeno Príncipe. Ele foi em 2 países e ele me mandou 2 livros e o próximo eu vou mostrar pra vocês já já. Páginas brancas, a diagramação é bem boa, inclusive eu li esse livro em português de Portugal, eu achei muito engraçado de ler, achei bem divertido. E essa edição é bem fofinha, né? Básica, bem maleável como as outras e eu gosto muito dela. E aí, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, o livro do Pequeno Príncipe teve as adaptações do cinema, né? E aí, esse outro livro aqui, ele é um artbook do livro de stop motion que saiu do Pequeno Príncipe. Essa edição belíssima aqui em inglês, que eu ganhei de presente também. Essa daqui veio dos Estados Unidos. Eu acho essa edição muito bonita. As páginas também tem essa textura de revista e nós temos umas ilustrações enormes assim de cenas do filme que eu acho muito lindas. Eu acho essa edição muito bonita. Também na minha viagem de formatura, além da gente ir para o Peru, a gente também foi para o Chile. E lá a gente adquiriu essa edição aqui. Essa edição aqui, ela foi adquirida em conjunto, tá? A Vitória falou, não, você tem que levar, você tem que levar. Eu adoro essa edição, ela tem uma capa mais acolchoada, assim. Pena que suja bastante, né? Mas as páginas são amareladas, é um papel bem mais grosso. As ilustrações também são coloridas. Eu gosto muito dessa edição. Ela é bem confortável para ler, né? Essa diagramação é bem legal. E o formato dela também ajuda por ser uma edição maior. O único defeito dela é que ela suja, né? Mas fazer o quê? E aí eu contei pra vocês um pouco de como eu comecei a colecionar o Pequeno Príncipe Internacional. E essa foi a edição que eu comprei na minha viagem. Eu comprei quando eu estava em Barcelona. Também é uma edição em espanhol. Tem essa folha aqui dentro que foi de um parque que eu peguei em Londres e guardei aqui. E aí aqui nós voltamos pro papel. Mas esse aqui é um papel bem mais grosso que os outros. E eu gosto muito dessa edição. Ela é um xodozinho por ter sido a minha primeira edição internacional. Ainda com edição em espanhol, nós temos essa outra edição aqui que veio do Chile também. Mas dessa vez foi a primeira viagem internacional sozinha da minha amiga Vitória e ela trouxe esse livro do Pequeno Príncipe pra mim. Essa viagem aqui foi antes, inclusive, da nossa viagem de formatura. Eu fiquei muito feliz porque essa edição é bem diferente. Ele é em formato de quadrinhos. Eu não sei como é que funciona essa história porque ela parece uma história bem mais curta. Eu não sei se é uma adaptação assim, eu não cheguei a ler. Mas ele é bem rapidinho de ler por ser em quadrinho e ele tem essas páginas bem mais grossas assim. E além de ser muito bonita, ela é bem diferentona, né? E aí o Jorge me deu de presente uma edição. Ele me deu o meu próprio livro do Pequeno Príncipe. Eu acho essa edição maravilhosa. Você consegue fazer, se você tiver interesse de ser uma pequena princesa. Você pode fazer tanto do Pequeno Príncipe quanto de outros personagens. É muito legal isso aqui. E aí no decorrer da história, onde era pra ter o Pequeno Príncipe, tem eu.
A Pequena Princesa Luana. Eu fiquei muito chocada com esse presente porque eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu já tenho muitos livros do Pequeno Príncipe e agora eu tenho o meu próprio livro do Pequeno Príncipe pra chamar de meu. E eu amei muito esse presente. Eu não sei se você ainda está aqui, mas se você ainda está aqui, comenta um coraçãozinho pra eu saber que você chegou a esse ponto do vídeo. Já estamos quase acabando. Nós chegamos no meu top 4 de edições do Pequeno Príncipe. Falei pra vocês que o André, ele foi pra Europa e ele trouxe 2 livros pra mim. E o outro livro que ele trouxe foi essa edição aqui, maravilhosa, de Amsterdã. É uma edição em holandês. Essa edição é muito linda. É uma edição mágica, gente. É maravilhosa. Olha só esses detalhes do Pequeno Príncipe em 3Dzão, assim, pulando pra fora. E aí, o mais legal dessa edição não é ela ser perfeita assim. É que, olha só como é pra ela ficar. Você amarra e ela fica em formato de estrela, assim, ó, pendurada. Eu acho isso aqui uma jogada de gênio. Essa edição é maravilhosa, maravilhosa. Mas obviamente que eu não tenho coragem de deixar ela assim, então ela vai ficar guardadinha na caixa que ela veio. E agora nós temos um livro aqui que ele é o livro mais antigo da minha coleção. E eu não digo isso porque ele é o livro mais antigo que eu comprei. Eu digo isso porque ele é realmente o livro mais antigo que eu tenho. Isso aqui, gente, é uma relíquia. A Vitória que me deu esse livro. Eu acho que era da avó dela, se eu não me engano. E assim, amiga, nem preciso dizer nada, né? Este livro é uma relíquia. Eu vou abrir pra vocês aqui com bastante cuidado. Mas, gente, eu sou apaixonada por essa edição. Essas folhas amareladas. Esse livro é velho e ele é repleto de histórias. E aí vocês podem ver, ó, que eles têm umas fitas que estão colando as páginas. Ele já tá todo manchado. Ele é bem velho mesmo, gente. É a 27ª edição, sabe? Quando ela me deu essa edição, eu fiquei completamente chocada. A Vitória nunca leu O Pequeno Príncipe. Ela não gosta, mas eu acho que ela deveria ler. Nossa, esse livro aqui é realmente, assim, um xodó pra mim. Ele é um xodozinho, um chuchuzinho. Eu tenho vários livros aqui e deve ter uns 4 ou 5 que tem o dedinho dela no meio. A próxima edição foi a minha amiga Thaís que me deu. E essa aqui foi a primeira vez que eu ganhei uma edição que eu não tinha palavras pra responder, pra falar qualquer coisa. Eu fiquei completamente de queixo caído. E é essa edição pop-up maravilhosa. É maravilhosa essa edição. Aqui dentro nós temos até uma cartinha da Thaís de quando ela me deu esse presente, essa folha de guarda vermelha. E aí, gente, abre o livro que a mágica acontece. É uma edição para criança? Eu não sei, eu não considero que O Pequeno Príncipe seja um livro para criança, então assim, eu acho que pode ser um incentivo para crianças ter um livro pop-up, mas essa edição é tudo pra mim. Ela é uma edição para adulto, ela é minha edição. Ela é uma das edições mais especiais que eu tenho e de beleza, cara, ela tá assim, sabe? Muito do pódio de edições mais bonitas que eu tenho, sem palavras assim. E a última edição que eu vou mostrar pra vocês aqui também foi a última edição que eu adquiri, que é essa edição em comemoração de 80 anos. Essa capa maravilhosa, toda em tecido. E aí nós temos uma edição muito bem trabalhada, mas aqui dentro vocês vão ver que ela é bem simples novamente. Páginas brancas, mas ela tem uma página muito gostosinha assim. É uma diagramação muito boa também, mas esse aqui não é um livro para ler, né, gente? Esse aqui é um livro para você guardar e fazer parte da sua coleção. Ele é tipo realmente uma edição de colecionadora. E eu sou tão apaixonada pela história do Pequeno Príncipe e eu fico tão feliz que essa minha ideia de fazer a coleção, ela foi de 0 a 100 assim muito rápido, porque ao mesmo tempo que era uma coisa minha, super intimista assim, que eu ia comprar uma edição ou outra, acabou virando uma coisa enorme em que saiu do Brasil, foi para outros países, as pessoas começaram a fazer parte disso, virou um negócio totalmente diferente, assim. Eu nunca imaginei que a minha coleção fosse crescer tanto. Gente, eu tenho 30 livros do Pequeno Príncipe. Eu nunca imaginei que isso fosse ser capaz. Eu não vejo a hora de, em algum momento, poder deixar minha coleção bem exposta, assim, bem bonita, pra todo mundo ver, porque eu amo, eu tenho muito orgulho dessa coleção. E este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais da minha coleção, de ver um pouquinho mais desse meu lado tão apaixonado pelo Pequeno Príncipe. E se você desse lado ainda não leu o livro do Pequeno Príncipe, essa é a sua hora.
Não tem idade, viu, gente? Não tem idade pra ler o livro do Pequeno Príncipe. Eu não acho que ele seja um livro pra criança. Às vezes eu acho que ele não é um livro nem pra adulto. Então, assim, leia e tire dessa história os melhores aprendizados. Me conta aqui nos comentários se você conhece a história do Pequeno Príncipe, se você gosta da história, o que você achou da minha coleção, qual foi o seu livro preferido, o que você achou mais diferente aqui entre os idiomas que eu mostrei. Muito obrigada por assistir. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau!